Tá. Então, boa noite a todos que já estão aqui, nossos convidados. Já temos aqui a Bebetur Ceará, já vi a Bebetur de Sergipe, eu acho que já está aqui conosco. Então, Fábio, eu queria, assim, ó, primeiramente te agradecer muito, né? Porque a gente teve uma reunião agora, nesse nosso mês de junho, né? Não, foi final Isso. de. Foi, né? Foi o E a final, isso. foi no finalzinho. Então a gente decidiu que a gente gostaria de aqui te convidar para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, da tua atuação, né? Ótimo. Que é bastante exemplar. Então, queremos dar a todos as boas-vindas a todos, né, para essa nossa live de hoje. E acontece também outras nesse momento, né? Também do nosso interesse todo da área do turismo, são muitas São acontecendo, muitas. são muitas, então. Mas a gente aqui prestigia a entidade, né? O São Paulo Convention Visitors Bureau e a Unidestinos, a qual tu estás vinculado. Sim. E queremos, assim, transformar nessa nossa conversa de hoje um trabalho, né, contínuo, permanente, porque assim nós estamos fazendo. Estamos construindo, através da Bebetur Nacional e as suas seccionais, uma relação, que eu acho que é o mais importante neste momento, Fábio, é essa relação que a gente vai ter com as entidades do trade turístico, né, para que a gente possa seguir, né, esse novo turismo, né, que Sim. acontece, esse novo momento, e com muita certeza do que a gente vai ter um trabalho com estratégias, né, eu acredito que esse é o Sim. papel, a gente tem uma relação importantíssima. Isso, E eu o acho que tema que nós... Oi, né? pode falar. Não, e o tema que a gente escolheu hoje foi muito legal, né? Os eventos, né, como a chave para a economia, para desenvolver a economia de um destino, de um país, né, de um estado, e é exatamente isso que nós acreditamos muito, né? Então, Sim, sim. pode também dar o teu boa noite. Tá. Então, boa noite, muito obrigado pelo convite. É muito gratificante, uma honra estar junto com a Bebetur fazendo essa conversa, que eu acho que vai ser muito bom para benchmarking, para entender como que cada entidade está fazendo nesse período de crise, que é um desafio novo para todo mundo, para todos os setores. A gente não se cansa de falar, né, que o setor de turismo, eventos e viagens foi o primeiro a parar por conta dessa pandemia e deve ser o último a retomar. A gente está tentando entender como que a gente, como entidade, consegue ter um papel importante para que a gente consiga estar do lado do setor em curto, médio e longo prazo. Curto, nesse momento de crise, que o foco é sobreviver. Médio prazo, nessa retomada que vai ser aos poucos, ainda convivendo com a pandemia. E no pós, sobrevivendo esse período, a gente vai precisar ter um mercado rico para a gente conseguir se levantar e ir atrás do prejuízo que esse período está trazendo para todos. Então vai ser legal fazer, muito importante essa troca. Então eu vou apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, o Fábio Zelensky. Ele é jornalista, com especialização em gestão da informação e gestão de negócios do turismo e eventos. Ele trabalhou por mais de 10 anos, né, em agências de comunicação e atualmente há mais de 6 anos trabalha no São Paulo Convention Visitors Bureau, né? E ele é hoje ele é um diretor super importante, né, nacionalmente, né, falando, um diretor de comunicação, e também ele é responsável, né, pela parte de conteúdo, a questão de projetos e também de campanhas da entidade. Ele é membro da Unidestinos, né, da União Nacional de Convention Visitors Bureau, da entidade, desde a sua fundação. Então, é um trabalho bastante né, começaste do início de todo a Sim. Unidestinos, né, então isso é fantástico. E eu gostaria de apresentar também a vocês a Bebetur, nossa entidade nacional, com sede em mais de 14 seccionais também. Para quem não conhece a Bebetur, nós representamos, né, e defendemos os interesses dos turismólogos, que são os bacharéis em turismo, os tecnólogos de hotelaria, em eventos, gastronomia, na área de vários outros segmentos.
e todos os profissionais também, quando quiserem, também, não a nível de superior, mas os técnicos também dessa área. A nossa entidade, ela já tem mais de 40 anos, né? Ela foi criada em 1978, né? Faz muito tempo. E a partir daí foram sendo criadas muitas outras, porque o trade, na época, sentiu a necessidade da criação de cursos, né, superiores para que pudesse atuar diretamente na atividade do turismo. Então, nós estamos trabalhando nessa uma luta, né, pelo profissional, que hoje já é reconhecido desde 1900, agora de 2012, mas ainda não somos uma profissão regulamentada, né, Fábio? Também o jornalista também não é regulamentado, né? Acredito. É verdade, é verdade. São muitas profissões que ainda não são regulamentadas, mas a gente está atuando de forma, acho que muito presente, muito unido, para poder desenvolver, principalmente nesse momento que a gente sente a necessidade, né? Que a gente sentiu e todo mundo está falando em turismo, e tem um lado ruim, né, que a gente parou, mas tem um lado bom que todo mundo está falando que é na primeira área que foi impactada, né, através dessa pandemia, é com certeza o turismo, né? A gente tem esses problemas todos. Mas então nós estamos com foco, viu, Fábio, na questão da vida, na saúde. A nossa entidade está se preocupando em se relacionar com as outras entidades. Estamos assistindo a todas as lives que a gente puder, né, podendo construir junto, né, um trabalho integrado. E através do diálogo, também da transparência, nós criamos algumas assessorias nessa gestão. E uma das assessorias especiais é a de comunicação. Tu tivesse a oportunidade de conhecer a presidente Silvia Guimarães, que é a presidente da Bebetur do Ceará, né? E ela, com toda uma equipe, tem trabalhado, e ela que intermediou o nosso contato, que nós agradecemos, né, Fábio? Mas então vamos te ouvir agora um pouquinho, né? Acho que seria muito interessante a gente saber um pouquinho mais da tua atuação, né, do Convention, né, São Paulo Convention. Vamos indo aos poucos aqui. Vamos, acho que eu já vi uma dúvida sobre eventos que a gente vai poder discutir, sobre como que vai ser essa sobreposição de eventos para o segundo semestre ou para 2021, mas a gente chega lá porque tem tudo a ver com a nossa atuação, como que a gente está fazendo. Que, na verdade, eu vou começar falando agora do São Paulo Convention Bureau. Eu vou falar qual a nossa razão de existir, mas meio que é uma razão de existir pré-pandemia, porque as coisas começam a mudar muito, como a gente está atuando agora e como que a gente vai atuar no futuro. O São Paulo todo mundo tem agora que tem esse tempo de home office e pausa, tem que repensar como que se mantém relevante agora, durante a crise, e como se mantém relevante depois. O São Paulo Convention Bureau é uma fundação, nosso nome oficial é Fundação 25 de Janeiro. Nós somos uma entidade privada, sem fins lucrativos, que trabalha para incrementar a economia de um destino por meio da captação de eventos, porque a gente entende que trazendo eventos, nós vamos trazer novos visitantes. Trazendo novos visitantes, a gente vai gerar negócio para hotelaria, para centro de convenções, para bares e restaurantes, para vida noturna, para o comércio. Essa é a razão de existir. Num cenário pré-pandemia, se a gente precisasse ter que parar qualquer atividade, fazer uma coisa só, seria a captação de eventos com esse foco de trazer novos visitantes através dessa atividade. A gente acaba indo um pouco além, porque por mais que nós sejamos uma entidade, uma fundação, o nosso objetivo é mercadológico, é gerar negócio, é trazer oportunidades de riqueza, renda, empregos para o destino que o Convention Bureau atua. Então, a gente, além de ter essa captação de eventos para o destino, a gente trabalha também na capacitação de profissionais, com uma série de módulos e cursos, por meio da nossa academia, ou por meio de parcerias, como com o Sebrae, e na uma equipe técnica. Eu acho que eu até vi a Helenice entrando aqui na nossa live, ela é nossa diretora de eventos. É uma equipe que trabalha. Helenice Zapparoli, ela entrou aqui na live, ela grande profissional, nossa linha de frente no trabalho de captação de eventos, que tem uma equipe que prospecta, fica pesquisando os eventos nacionais e internacionais, que como característica
precisa ser rotativo, porque daí eu consigo entender que se ele tem o calendário de eventos até 2022, de quais são os destinos que ele vai, eu já posso tentar trazer para 2023. Não consegui para 2023, eu tento para 2024. E é um trabalho que, então, eventos que acontecem esse ano são resultados de eventos que foram captados há 1, 2, 3, 4 anos atrás, e a gente trabalha com esse calendário futuro, sempre pensando em incrementar o calendário da cidade e trazer novos eventos. Esses eventos que são rotativos, eles têm como característica trazer ainda mais visitantes para o destino. Então, esse é o objetivo principal do São Paulo Convention Bureau, principalmente num cenário pré-pandemia. A Unidestinos, que é a União Nacional de CVBs e Entidades de Destinos, tem um papel mais de representação, ele é mais representativo. Ele reúne CVBs e entidades de destinos do Brasil inteiro, hoje são cerca de 40 associados no país, em que se unifica esse trabalho e se começa a entender quais são os pleitos, quais são as pautas que precisam ser evidenciados. Então, é um trabalho de representatividade forte, tanto que a Unidestino tem uma cadeira no Comitê de Turismo do Federal, e o Conselho Nacional de Turismo, desculpa, e existe muita troca. Então, um destino tem um desafio de alguma coisa ligado à legislação de eventos que já aconteceu em outro destino que já resolveu. Então, há essa troca. É engraçado pensar que CVBs, no fundo, são concorrentes. Porque, às vezes, eu estou concorrendo a um evento com Brasília, com Rio de Janeiro, com Foz, mas a gente entende que fortalecer o Brasil como um destino é bom para todo mundo. Então, a gente fortalece, a gente nivela a qualidade de trabalho desses convention bureaus para, quando um evento vem, ele seja bem realizado, porque a gente sabe que vai poder ter outros em outros destinos. É contínuo isso. É muito difícil um evento que é rotativo acontecer 2 vezes seguidas num destino só. Ele vai ter que trocar. Então, principalmente os eventos nacionais, ter essa troca e manter essa qualidade de um convention bureau é essencial. O principal parceiro do Convention Bureau, hoje em dia, no Brasil e acho que no mundo também, é a hotelaria. Então, o São Paulo Convention Bureau trabalha num modelo em que as fontes de rendas vêm através de mensalidade de associados e vem do Runtex, que é a taxa, aquela colaboração que quem paga é o hóspede por diária nos hotéis, o hotel recolhe, repassa para o Convention Bureau, que pode manter esse trabalho de trazer cada vez mais eventos para o destino e gerar mais negócio para hotelaria, para centro de convenções. O São Paulo Convention Bureau, ele tem cerca de 700 associados e mais de 40 segmentos na cadeia produtiva de turismo e está nesse esforço de gerar, de incrementar a economia através de novos eventos. Isso pré-pandemia. Eu acho que quando a gente for começar a falar um pouco desse momento atual, a gente vai mudar um pouco os objetivos e a forma de relevância que o São Paulo Convention se mantém frente ao destino e ao associado, e a Unidestinos, por sua vez, como que ela se mantém relevante frente a pleitos com o governo federal que vão ajudar as empresas e o setor a ultrapassar esse período, como é exemplo da MP 936 para manter os contratos de trabalhos. Pois é, essa medida provisória foi bem importante, né, nesse momento, para que a gente possa manter os nossos empregados, né, que atuam, e a gente sente, né, Fábio, quanto são importantes. Imagina, são 700 associados hoje em São Paulo, é isso? Em São Paulo, isso. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, com relação às estruturas, né? Porque a Unidestinos está lá, tem um assento no Conselho Nacional de Turismo e ela vai lutar vai mostrar a importância, né, desse setor, né, para a economia brasileira, não é isso? Isso. Nós temos, inclusive, 2 páginas importantes no nosso site da Unidestinos, que é o unidestinos.com.br/pleitos e unidestinos.com.br/protocolos, que mostra todos os pleitos que a Unidestinos assinou com diversas entidades do setor. Aí vai ter a BO, que vai ter a CLIA, o BRAF, com esses pleitos frente ao poder público sobre quais são as medidas ideais para serem tomadas por meio de decretos, por meio de medidas provisórias, projetos de leis, que conseguem manter a sustentabilidade do negócio durante esse período de crise e até pós-crise.
e em protocolos são uma reunião dos protocolos que os destinos já estão apresentando para conseguir fazer a retomada do setor. Aí pegando hotelaria, bares e restaurantes, eventos, que aí eu acho que a gente consegue entender um pouco também como que pode ser a atuação nesse período de retomada. Sim, a cadeia produtiva toda ela se preparando, né, com esses protocolos, as medidas todas, para poder realmente atrair. A gente estava dando uma olhada, Fábio, no cenário internacional, né, e a gente verificou que o país, que é a Itália, hoje está trabalhando para isso também. Ela tem 14 regiões, apesar do primeiro-ministro não dar o apoio, vai só liberar os eventos a partir do mês de agora de julho. A gente viu que as regiões estão atuantes, muito fortes. E nós entendemos, a Bebetur entende, que os conventions, né, eles são uma grande instância de governança, porque ele reúne toda a cadeia produtiva do Estado, e ele realmente ele é o canal, nós sentimos que realmente ele é o canal para poder atuar e falar pelo setor. Né? Exatamente. O que é legal fazer, aí todas as entidades e empresas que trabalham com o setor de turismo, eventos e viagens, que no seu destino tem um convention bureau, seja de atuação municipal, atuação estadual, se apeguem à entidade, porque é exatamente o que você falou. Nós somos mercadológicos, nós trabalhamos para gerar negócios, para promover o destino, fazer campanha, capacitar o profissional, só que como a exemplo do São Paulo Convention Bureau, que são 700 associados em 40 segmentos, a gente consegue fazer um trabalho de representação. A gente consegue pegar o pleito de um setor, entender qual que é um senso comum de qual que seria a melhor solução e apresentar para uma prefeitura, para um governo do estado, para uma secretaria de turismo. Então, é interessante que se fortaleça esse trabalho de Convention Bureau, porque além de ele conseguir representar, ele fala muito a voz da iniciativa privada, porque os seus associados são da iniciativa privada. Então, você consegue entender direito qual que é o pleito que o empresário, que o executivo precisa para gerar um ambiente mais sustentável para o negócio dele, e o Convention Bureau reúne isso e consegue pleitear frente ao poder público. Então, é por isso que é muito interessante e importante o trabalho das entidades, associações, entidades de classe nesse momento. Sim, nós sabemos que o raio-x desse setor, né, a nossa expectativa toda das empresas organizadoras de eventos é que elas tivessem um crescimento, né, muito grande. Nós sabemos que, vamos dizer, 6,5%, né, das receitas, né, aqui haveria um crescimento, assim como o turismo nacional, haveria um crescimento na nossa expectativa que aumentasse. Nós tivemos essa pandemia, ou seja, nós tivemos, na verdade, menos 6,5% de crescimento ou mais. Sabemos que o faturamento também, a expectativa era muito grande, que em 2020 houvesse um crescimento desse faturamento, e não aconteceu. Então, a gente está nesse grande impasse, né? E as empresas todas preocupadas. Nós temos muitos profissionais de turismólogos trabalhando, atuando, liderando, né, esse setor de eventos. E sabemos que é super importante agora, então, neste momento, os investimentos que vão ter que ser feitos. Esse talvez seja o momento, esse semestre agora de 2020, para que a gente possa pensar um pouquinho mais na tecnologia, né? Que a gente possa buscar essa inovação. Tu és um diretor de comunicação e inovação, sabe muito bem o que a gente tem que fazer. E principalmente, né, Fábio, nós acreditamos que as parcerias são fundamentais neste momento, né? E segundo até pesquisas da própria Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de Eventos, a gente saberia que 44%, né, seria o aumento de pessoal, que eles estavam projetando, né, as projeções de aumento de pessoal, de aumento de empregos, geração de empregos. E exatamente é o momento que agora as entidades todas estão pensando como manter, né, e gerar empregos, mas com certeza vão ser diversificados, né, na área de tecnologia, na inovação. Isso com certeza. Com certeza. Uma análise que a gente faz do que está acontecendo agora, talvez desde março, é que
aí entra um pouco como que um Convention Bureau se torna relevante para o setor durante a pandemia e pós-pandemia. A gente entende que são ações de curto, médio e longo prazo e que se é relevante atuar em todos. Curto é sobrevivência, é onde nós estamos agora com esses pleitos. Você falou em investimento, um dos grandes pleitos da Unidestinos, do próprio São Paulo Convention Bureau, que se facilite o acesso a crédito para pequenas, médias, grandes empresas, porque quando a gente fala de hotel, a gente fala de uma empresa de parques temáticos que eles têm um fluxo de caixa muito grande e que agora zerou. Então, eles não são configurados como pequenas e médias empresas que têm acesso mais facilitado a crédito e não consegue aprovar, porque turismo está sendo visto como área de risco. Não se consegue aprovar esse crédito, está muito difícil. Então, como que a gente tem que agir a curto prazo quais são as medidas que nós temos que pressionar junto ao poder público para que as empresas sobrevivam e que se mantenham o emprego, porque é muito importante que se mantenha a inteligência das agências, dos convention bureaus, das entidades, das empresas de turismo. Então, essa seria a atuação a curto prazo. Como que se sobrevive a essa crise? Porque a médio prazo é quando se começa a retomada, que é onde São Paulo está começando a iniciar agora. Não se sabe se vai entrar, se vai voltar, vai depender um pouco de como que vai estar a taxa de ocupação dos leitos. Mas é quando surgem os protocolos. Então, a entidade vai ter que abraçar o protocolo e mostrar, tanto para o público final quanto para o profissional do setor, o que precisa ser feito e o que está sendo feito para você começar a receber o público final. Então, quando você fala de hotelaria, entender o que se faz no quarto quando sai o hóspede, quais são as medidas de segurança, de higiene, de distanciamento social. Então, esse é o médio prazo que deve durar pelo menos até o final do ano, que é onde esses protocolos vão começar a ser aplicados e vão precisar ser aplicados, e acima de realmente aplicar os protocolos, recuperar a confiança do público para ir de novo num hotel, para ir de novo num parque temático, para ir de novo num bar, num restaurante. E é bom que a gente tem uma máquina no tempo no mundo, que a gente está vendo outros destinos no mundo, batendo até um pouco a cabeça de como que faz a retomada. A gente começa a ver na China voltando a vida noturna dentro desses novos protocolos. E a longo prazo, porque é o seguinte, se a gente está trabalhando para sobreviver e para retomar, quando a gente passar por esses dois momentos, a gente vai ter uma economia muito frágil, com os caixas zerados, com algumas dívidas por causa dos créditos que foram adquiridos. Então, quando acabar a pandemia, a crise da pandemia, a gente tem que ter um mercado aquecido. Porque aí, pensando, por exemplo, profissionais de eventos que são freelances, sem evento eles não conseguem ter nenhum tipo de acesso de renda. Então, quando puder voltar a ter eventos, a gente tem que ter um calendário de eventos muito rico, que gere mais oportunidades e que reaqueça a economia e que se consiga recuperar o que foi perdido. E é importante que se entenda cada passo, porque se de repente um hotel quiser recuperar todo o dinheiro dele durante a retomada, ele vai praticar diárias muito altas e vai mexer no mercado de uma forma que não vai ajudar o setor. Então é interessante que o Convention Bureau, por exemplo, que tem um diálogo muito presente com todos os setores de turismo, eventos e viagens, consiga delimitar isso. Agora nós estamos pleiteando a sobrevivência, agora vão vir os protocolos, vamos abraçar os protocolos e mostrar que São Paulo e que os destinos estão seguindo, e a retomada é ter um calendário rico. Bem, exatamente isso. Nós até fizemos um contato com a nossa diretora da Bebetura do Rio Grande do Sul, Adriana Gediel, que tem uma empresa organizadora de eventos, e ela nos colocou assim, como é importante, né? Porque os serviços que são diretamente vinculados à área de eventos, e a gente precisa sensibilizar os governos, e que isso é super importante. E a gente vê que não é só o problema do nosso Brasil, né? A gente vê que tem problema na Itália, tem problema na Áustria, tem problemas em vários, assim. Por exemplo, aqui eu fiz um levantamento aqui na Itália, eles colocam que o faturamento para a área de eventos, né, de congressos e eventos, é de 65,5 bilhões de faturamento, e que envolve mais de 570 mil pessoas, né? E que eles estão assim trabalhando com essa questão da segurança, estão trabalhando, e eles dizem, se comparam os centros de eventos e feiras como shopping centers, ou seja, eles estão às vezes tão preparados como os shoppings, eles têm todos os protocolos a seguir, né, para que não haja essa interrupção
e que a gente possa, claro que a aglomeração não se pode, mas assim, ó, tem que haver um outro formato para os eventos, tá? Tanto Exatamente. presenciais quanto os híbridos, mas a gente está trabalhando nisso. E aí a Adriana fala assim, ó, nossa diretora, Lenora fala, porque assim, ó, nós envolvemos o centro de convenções, nós são, hoje no Brasil são 5.700 empresas cadastradas que trabalham diretamente com a área de eventos. A hotelaria, como tu falou, as montadoras, né, os equipamentos, tradutores, o sistema de TI, a sonorização, toda essa cadeia, empresas de cenografia, as gráficas, os brindes, os restaurantes, os transfers, os staffs todos, brigadistas, os fotógrafos, bufês, bares, a floricultura, as locadoras, assessorias de imprensa, que estão todas atuando diretamente, os designers, serviços de limpeza, enfim, é muita coisa. Eu acho que esse é um grande, assim, ó, os eventos realmente são, né, temos certeza disso, que movimenta a economia desse Brasil, porque envolve todos, né? Exatamente. Então, inclusive, o plano que a gente acaba discutindo muito, a gente tem muitos comitês dentro do Convention Bureau, segmentado para entender o que cada segmento está entendendo que é ideal fazer. Quando a gente pensa em retomada, juntando todos esses fatores de protocolos, da segurança que as pessoas vão sentir de viajar de novo ou não, a gente entende que são dois pontos que podem ajudar muito na retomada. Um que vai ser o turismo regional. Então, o turismo rodoviário de carro, ele volta forte. Por quê? Porque as pessoas estão 90 dias trancadas em casa. Então, elas querem sair, querem visitar familiares, querem visitar amigos. Quando eles entenderem que pode ter uns protocolos aplicados para uma praia, vão querer visitar uma praia. Isso vai ser forte porque a pessoa vai se sentir mais segura de pegar o carro e viajar, de fazer um bate-volta, de ficar um final de semana. Então a gente entende que antes de voltar um turismo nacional, um turismo internacional, que vai depender um pouco de como que as malhas aéreas vão voltar também, o turismo regional vai ser forte. Então a gente entende que as oportunidades, quando poder começar a retomada, vai ser por aí, e a gente começa a discutir junto com o centro de convenções como que os eventos se encaixam nisso, porque os hotéis em São Paulo, eles não precisaram fechar em nenhum momento. Eles estão, como no decreto estadual, como serviço essencial. Só que alguns fecharam, outros não. Por quê? Os que conseguiram fechar um contrato com um hospital de campanha, ou tem moradores, conseguem manter uma operação. Os demais que não tiverem demanda, por mais que possam manter aberto, não tem por que manter aberto. É melhor, fecha as portas e faz um planejamento para voltar em julho, agosto, isso varia um pouco. Principalmente no turismo de luxo, que é o turismo internacional, que é o mais forte, a gente sabe que está basicamente parado agora. Então, a gente entende o que vai puxar, uma coisa vai puxar a outra, porque o hotel pode ficar aberto, isso não é o bastante para gerar negócio para o hotel. O evento, que é tão preparado quanto um shopping center para reabrir, que já segue protocolos de higiene e de segurança, se ele é configurado na mesma categoria de um shopping center, seguindo os protocolos, entendendo que vai ter questão de estandes mais distanciados, distanciamento social, questão de alimentação também, mas os eventos, eles de certa forma, eles já estão prontos, porque eles já seguem protocolos muito rígidos, eles já são auditados de uma forma muito rígida. E se a gente consegue retornar com as feiras de negócio, por exemplo, que a gente sabe que há o interesse das feiras de serem realizadas, a gente vai puxar a hotelaria, vai puxar bares e restaurantes, vai puxar transporte. Então, é uma forma de você puxar todos esses segmentos que você citou, a gente consegue puxar só com a volta dessas feiras de negócio. A gente não estamos pensando em voltar com show, e com festivais, e com futebol com o público, acho que não esse é o ponto. Sim. Vamos dar um passinho para frente com as feiras de negócio, que aí a gente consegue começar a puxar, os organizadores já estão prontos para seguir esses protocolos, e a gente consegue puxar esses outros segmentos, aí começa a gerar negócio, começa a reaquecer a economia, que eu acho que é um dos pontos principais do tema da nossa conversa hoje. Pois é, eu até recebi uma informação que a 127 edição, né, da Canton Fair,
ela inaugurou de maneira virtual, né? Trazendo um novo impulso para o comércio global. Como é que tu enxergas essa questão de inaugurações virtuais e como é que nós vamos lidar com isso, né? Eu acho que o medo do virtual substituir o real vem de muito antes. Que o rádio ia morrer quando a TV chegou, a TV ia morrer quando a internet e o YouTube chegaram, mas a gente vai vendo que cada meio vai se adaptando. A gente percebeu, isso é fato, com essa questão de home office, o quão efetivo é você fazer uma reunião no Zoom, você acompanhar uma live no YouTube. Para você ter um exemplo prático, eu me casei na pandemia. Eu me casei de forma virtual, com convidados virtuais, durante a pandemia. Parabéns! Foi super legal, foi super bacana. Mas aí você começa a entender que, por exemplo, o meu casamento estava programado para abril. Não pôde ter. Eu e minha esposa Ana mandamos lá para frente o casamento, a festa, mas se casou no virtual. Foi muito legal, mas a gente entende que a gente não estava substituindo a comemoração que nós teríamos. Então, o que eu estou querendo dizer? As reuniões funcionam com o Zoom, a gente vê várias palestras acontecendo que são interessantes, as lives dos artistas, você vê que milhões e milhões de pessoas assistem ao vivo, mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala de um evento, a gente está falando de relação, de networking, de você entender quais são as tendências, as novidades de um setor, e a gente começa a entender também que o evento que é só virtual, ele tem as suas limitações e seus problemas. A gente está tendo uma série de problemas de segurança da informação, de invasão, de conexão, que de repente você vai estar programado para ter uma palestra, cai a sua conexão, você não consegue fazer mais a palestra. Então a gente sabe que quando o setor de eventos voltar pós-pandemia, ele vai voltar diferente, porque a gente vai entender que algumas tecnologias que estavam avançando devagar, elas funcionam, e que outras nem tanto. Então a gente entende que, principalmente congressos que geram também muitas oportunidades para as entidades que são detentoras de congressos, elas não vão deixar de acontecer, só que elas vão ter um lado híbrido mais forte, mas que fortalece. Uma pessoa que vai participar de um congresso digital, ele já não iria participar do físico. Então é um público a mais. É mais ou menos a ideia que as pessoas têm da pirataria de música, que se a pessoa baixa a música, ela está deixando de comprar, mas na verdade ela nem compraria. Então, se você vê uma forma legal da pessoa acessar a música, ela vai ser um público a mais que você tem. Então, isso é um medo que não existe mais, e não existe desde antes, que a gente já via analisando que a razão de existir do evento é muito mais do que um conteúdo passado de forma digital. O que acontece é que hoje, durante a pandemia, que não pode ter evento, e algumas empresas precisam fazer seus lançamentos, fazem de forma digital. Se não me engano, o Sheraton fez o lançamento de alguns espaços de eventos de forma digital, mas é porque para não parar. Mas a gente entende que assim que puder voltar, vai voltar a ter. Nada substitui a sensação, né, dos sentidos da gente, né, do olfato, da audição de uma música, nada, né, do degustar de um coquetel, tudo isso faz parte, né, dessa nossa arte toda, do fazer, do saber fazer, né. E a gente sabe muito bem, os profissionais da área de turismo sabem muito bem como fazer. Eu gostaria de dizer, te convidar, porque eu fiquei sabendo, já me inscrevi, inclusive, nessa live, do dia 23 de junho, às 11 horas da manhã, que é da UF, né, que é a Associação Mundial, né, da Indústria de Congressos e Eventos, que vai ser a UF Connects. Então, vai ser em português, nós vamos ter várias participações de grandes centros de convenções, de gurus da área, né? Mas que nós vamos ter aqui através da presença, se eu não me engano, do Zoom, né? Vai ser uma plataforma bem legal, que a gente vai falar sobre isso, né? Através do webinar, né? Mas temas relacionados ao futuro das feiras no Brasil. Eventos presenciais, eventos híbridos, prestadores de serviços para o setor, tecnologia, vai ser muito legal o centro de exposições através do Zoom. Então, eu já convido aqui as pessoas interessadas da gente poder participar e poder questionar muito mais isso, né?
onde Sim, com nós temos a certeza. liderança do Centro de Convenções Transamérica, né, também através, que o nome dela, deixa eu lembrar aqui, que eu não estou lembrando o nome dela. Tu deves conhecer, Fábio. E ela está liderando esse processo junto com a Ubraf também, né? Então é Sim. um evento que eu acho que a gente não pode perder, é imperdível nesse momento. Mas tu estava falando a importância desse planejamento, né? Como é importante a gente planejar, né? As nossas empresas, as nossas entidades. E nós temos na BB Tour, Fábio, um grande evento, que é o nosso grande cartão de visitas nosso, que é o CB Tour. Ele acontece um evento anual, ele tem um caráter técnico-científico, que é exatamente do conhecimento, do saber. Então, nós temos uma assessoria que está exatamente estudando o CBTUR 2021 e vamos pensar no ano que vem aonde nós vamos sediar, quais serão os candidatos, a gente não sabe, mas a gente tem que pensar no passo a passo, como será esse evento. De repente, ele pode ser até virtual, né? Como acontece, já fizemos um evento assim, e aconteceu em Curitiba e foi maravilhoso. Então, a gente aprende muito, independente do poder, né? Se não for puder presencial, nós vamos fazer o evento de forma virtual. E eu queria saber de ti, assim, ó, nós falamos aqui do curto prazo, né? Mas esse planejamento a médio e longo prazo, o que que nós precisamos, Fábio, eu acho, acredito, assim, a nossa união é nessa sensibilização da importância desse segmento para a economia brasileira e a economia de um município. A gente sabe que aquele município que não tem um evento forte, um carro-chefe, né, ele fica muito à mercê. E a gente sabe que agora nós temos aqui o nosso grande parceiro, e nós somos parceiros do Festival de Turismo de Gramado, onde a gente tem tanto a parte do conhecimento, né, mas também temos a da disposição de poder conhecer, se relacionar com o trade todo, né? Em novembro nós estamos aqui trabalhando para isso, mas a gente sabe quanto é importante que esse evento aconteça, né? E eu não sei também com relação ao destino, assim, por exemplo, de Foz do Iguaçu, que era o das Cataratas, né? O festival do turismo também ali das Cataratas também, eu acho que foi prejudicado, porque ele agora seria no mês de junho, né? Sim, Então, a gente sim. sente falta, nós sentimos falta desses eventos que nos traem. Nós queremos estar aí em São Paulo, com certeza, fazendo a nossa assembleia em setembro, durante o evento da Panrota. Se Deus quiser, em setembro a gente vai estar aí, né, trabalhando, que é um grande evento que traz esse conhecimento todo, esse cenário todo que nós estamos vivendo. E vamos estar aí, com certeza, e vamos te visitar, Fábio. Com Ah, certeza, vamos. ótimo, vai ser muito bom. É uma coisa que, falando um pouco dessa questão de como que o evento não vai ser substituído presencial, é só Isso. pensar no quanto um destino agrega a um congresso, a uma feira, ainda mais nesse momento em que, até antes da pandemia, o pleasure estava muito forte, que era o turista de negócios que viajava, mas podia aproveitar a noite, ir num bar, num restaurante, vida noturna, estende para o final de semana para conhecer os atrativos, as atrações. Uhum. Então, por mais que o virtual ele funcione e no momento como agora ele se mostra muito, muito importante, a gente entende que essa retomada, o destino ele é essencial também no sucesso de um evento. Para nós é a chave, né? A chave do sucesso é ter uma governança nesse destino que possa, né, ser a grande articuladora, a grande fomentadora das atividades de todos, né, que envolve o nosso fenômeno turismo, né? E com certeza nós sempre falamos, né, que os conventions são super importantes, não para um destino, mas para uma região, né? Ele realmente é a entidade que vai dar o up, né, para que ele possa Sim, também sim. se relacionar e buscar e captar e realmente fomentar essa atividade.
Mas, Fábio, eu não sei se a gente poderia falar pensando assim, aonde nós podemos chegar também, né? A gente poderia pensar, nós gostaríamos também de receber perguntas aqui dos nossos convidados, né? Que são algumas, nós já estamos já com 15 minutinhos, a gente pode atender esses nossos convidados especiais. Estão aqui nos ouvindo. Eu vi uma pergunta boa, para que eu acho que vale falar. Eram duas perguntas que conseguem se juntar em uma só em relação a como é que está o calendário segundo semestre e quando que vai poder voltar a ter eventos. Isso vai depender muito. Muitas feiras aqui de São Paulo não cancelaram seus eventos, mandaram para o segundo semestre e estão aguardando uma orientação de se vai poder realizar ou não, e se puder realizar, quais são os protocolos que vai ter que seguir. A gente entende que há um medo do público, há um medo dos expositores, há um medo dos patrocinadores, que, tipo, entendendo qual que vai ser o cenário, mas ainda depende muito de como que vão ser as fases de retomada da economia. Mas estão esperando, estão aguardando. Posso realizar? Se eu posso realizar, como que eu vou realizar? E como que vai dar esse encavalamento? Porque, querendo ou não, 2021 vão ser 2 anos em um. Muitos eventos já foram para 2021. Só que, exatamente. E o que acontece? A gente entende, principalmente os eventos que estão se encaixando no segundo semestre, estão se encaixando no ano que vem, eles sabem que eles vão ser diferentes. Vai ser uma edição diferente. Uma edição com menos dias, com protocolos diferentes. Eventos que comumente seria, sei lá, de segunda a quarta, esse vai ser de quinta a domingo, porque é onde o Centro de Convenções conseguiu encaixar dentro do calendário dele. O Centro de Convenções, conversando muito com os diretores, eles estão muito abertos a reencaixar de acordo com a necessidade do cliente e na possibilidade de um calendário. Então a gente entende que, podendo retomar os eventos, vai ser muito rico, porque vai ter muito evento acontecendo. A hotelaria vai ter que entender como que vai praticar as diárias nesse período. E os eventos eles serão diferentes, porque provavelmente vai ter menos público, menos dias, e num formato diferente, em dias que eles não estão acostumados a acontecer. Então, ficar de olho em como que vai ser o avanço da liberação da economia. O nosso calendário de eventos, que tem no nosso site visitesaopaulo.com, ele é atualizado todo dia, pensando nos adiamentos, nos cancelamentos, e uma vez retomando e a taxa de ocupação de leitos manter caindo, ou conseguir se manter para manter a economia aberta, é saber que eles vão acontecer, mas com esses diferenciais. Com certeza. Quem fez uma pergunta que eu acho que já até respondeu, o Milton Craveiro, que é o nosso presidente da Bebetur São Paulo, que está nesse grupo aí liderando, ele fez exatamente essa pergunta: como é que São Paulo, no segundo semestre, quais seriam os eventos, né? Como é que aconteceria em São Paulo? Acho que tu já respondeu, né? Conversando com os centros de convenções, eles têm eventos confirmados a partir de agosto. Agosto ainda nós tem calendário, só que ainda esperando entender se vai ser possível realizar ou não, mas está lá marcado a partir de agosto. Pois é. E aqui nós recebemos também uma outra questão do hoteleiro Eduardo, diretor do Dyer Center Hotel de São Paulo, da capital, dizendo o seguinte: quais são as feiras nacionais de turismo de São Paulo Convention que vai participar, né? Isso a gente pode também te responder. E como é que vai compartilhar, né, no estande da Secretaria Estadual de Turismo, que normalmente acontece, né? Muitos empresários da iniciativa privada, eles vão para o estande da Secretaria Estadual e ali eles fazem todos os seus contatos, né? Então, eu acho que isso. Acho que dá para vocês também pensarem em ajudar nesse sentido, né? Vocês têm stand normalmente, Fábio? O que a gente faz? Como a gente dialoga muito com o poder público em todos os nível municipal, estadual e federal, a gente fica muito atento às feiras que a Embratur vai participar, às feiras que a Setur vai participar. A Setur estava começando uma atividade muito interessante, que é criar um stand do estado de São Paulo nas feiras internacionais. Começou, acho que desde o ano passado. Esse ano a gente conseguiu ir junto com eles na Fitur, em Madrid, e tinha uma sequência de outras feiras internacionais esse ano que participaria. Para não dividir os esforços, a gente sempre se agrega muito. Então, se é uma feira que vai ter o stand do estado de São Paulo, a gente agrega
a gente une forças e vai junto com eles. Se é um stand só do Brasil, a gente une forças com a Embratur e faz junto e fortalece, porque não faz muito sentido cada um ir para um lado. Inclusive, várias ações de promoção do Estado de São Paulo, a gente faz em conjunto com a Secretaria de Turismo para unir forças e fortalecer esse movimento de atrair turistas, visitantes. Minimiza custos, compartilha, né? Cria uma relação, um interrelacionamento que é fundamental com todos os agentes que ali do evento e acontecem. Nós temos também uma outra pergunta aqui uma afirmação também do Virgílio Carvalho também, que diz que esse ano nós vamos comemorar os 50 anos dos cursos superiores de turismo no Brasil. Isso é muito importante e com certeza será, né, na cidade de São Paulo, né? Então vamos trabalhar com a primeira universidade trabalhando e valorizando cada vez mais esse profissional que é o bacharel em turismo e eventos e os tecnólogos também, que hoje estão tendo outra função. Né? Não, com certeza. O Virgílio é uma importantíssima figura, né, do turismo, está sempre com a gente lá no São Paulo Convention Bureau, entusiasta da formação do profissional. A gente também sempre com muitas atividades junto com as universidades, que tem os cursos de turismólogo, de hotelaria, com a EMB Morumbi, com o SESI Senai, então a gente é um grande apoiador, sendo que uma das nossas frentes é a capacitação do profissional, então conte com a gente sempre. O que nós queremos aqui, Fábio, é dizer assim, que nós queremos muito, porque nós consideramos, dentro do eixo de turismo, hospitalidade e lazer, que é reconhecido pelo MEC, né, pelo catálogo do MEC, nós temos várias áreas que nós podemos atuar, seja no agenciamento, seja nos transportes, seja na organização de eventos, seja na gastronomia, enfim, são várias atividades que nós atuamos. E aí tem uma questão aqui até para saber, né? Nós temos um PL, o 7936 de 2017, que ele regulamenta, a proposta desse PL é regulamentar a profissão do organizador e gestor de eventos, né? Que não é reconhecida, mas que divide, na verdade, dividiria a nossa categoria, porque nós entendemos que o setor de eventos, ele vem, a única curso superior que traz essa disciplina de eventos é a nossa do turismo, né? Então, a gente está aqui tentando atrair criando um Conselho Federal de Turismo, CFTUR, para que a gente possa representar a todos os profissionais. Inclusive tu, Fábio, tu é um turismólogo provisionado, tu não tem a formação do curso superior da área do turismo, mas a tua experiência de mais de 16 anos, tu é um turismólogo com certeza, e a gente quer te trazer para a gente poder contribuir cada vez mais. Então, eu te trago esse convite para tu estar conosco na BBTour, atuando, que a comunicação para nós é fundamental. Tá? Então, Fábio, a gente tem vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Zezé, aqui de São Paulo, que é professora, doutora na área, ela gostaria de saber como o Fábio vê o turismólogo em atuação em eventos. Eu não consigo desvincular o setor só em eventos. Eu sempre vou falar turismo, eventos e viagens. É uma coisa que vai sempre andar muito junto e é um profissional que é muito completo. Então ele vai conseguir entender como que funciona o segmento de viagens, entender como que funciona o segmento de turismo, entender como que funciona o de eventos e entender como que, por exemplo, o que eu falei anteriormente, como que um destino se encaixa dentro da experiência de um evento. Então, para evitar que a pessoa chegue no aeroporto, vá para o hotel para o evento, do evento para o hotel, do hotel para o aeroporto, a nossa intenção de girar a economia, ela falha nesse sentido. Então, quando a gente tem esses profissionais capacitados, que entendem do setor, que não são, que eles não estão de aventura lá, eles entendem que existe todo um conceito e uma prática que faz realmente funcionar toda essa cadeia produtiva de turismo. Sim. Então, eu não consigo desvencilhar. É uma coisa que o profissional, o turismólogo dentro do setor de eventos, ele agrega muito aos resultados que a gente pode adquirir. Com certeza, ele faz a diferença, né? Porque nós dissemos que o turismólogo é um profissional de interesse público. Tanto para a questão da saúde, nós estamos vivendo agora a questão da pandemia, quanto impacta, né, na área,
Também a questão do patrimônio, né? Nós também temos que pensar que ele vai preservar, ele vai conhecer tanto o patrimônio material quanto imaterial, e principalmente na sustentabilidade dos negócios, dos destinos, de qualquer questão, nós temos que atuar dessa forma. Nós temos apenas 5 minutinhos e nós temos uma pergunta também aqui do Theo, da Tour Viagens. Existe alguma programação de eventos ou feiras para o Rio de Janeiro? Acho que... eu como Unidestinos, o Rio de Janeiro é associado ao nosso, mas o grande conhecedor da agenda do Rio vai ser o Rio Convention Bureau. Entre em contato lá com eles, é uma grande entidade, assim como São Paulo. Então, essa informação do calendário do Rio vai ser mais fácil pegar junto com o pessoal do Rio Convention. Com certeza, né? Agora nós temos que usar os nossos canais, né, de comunicação e o expert. Nós vamos passar, para quem que tiver interesse nessa live que a gente falou, da UF, né, internacional, de âmbito internacional, vocês podem passar para nós o seu contato, que nós vamos passar o link para vocês, abbtour@abbtour.org.br, e a gente passa essa plataforma do Zoom, tá? O que mais, Fábio? Vamos fazer as nossas considerações finais. Nós queríamos também, que nós falamos na nossa reunião, era da gente criar um termo de cooperação técnica, né? E eu acho que isso nós vamos ganhar com essa live, né? Com essa participação, queremos agradecer a todos, né? Nós tivemos mais de 50 pessoas aqui flutuando, né? Nossa live, que são pessoas interessadas, profissionais, para que a gente possa criar esse vínculo, aonde a gente for, a gente pode compartilhar essas informações. Nós queremos ter o aproveitamento dos nossos turismólogos, né? Que eles fazem a diferença em qualquer lugar onde estejam, seja numa transportadora, seja numa agência, seja num hotel, no município, né, liderando, planejando, como gestores, né? Nós somos exatamente esse profissional que faz a diferença. Isso. Não é isso? Então, isso. Eu acho que a gente pode selar aqui, então, essa nossa parceria Unidestinos com a ABBtour, contar com a Unidestinos para fortalecer esses desafios, esses pleitos que vocês, profissionais do turismo, turismólogos, têm. Contem com a Unidestino. A Unidestino, ela é o entusiasta nessa questão da capacitação, da troca de experiência, de fortalecer discursos que fazem sentido, que precisam desse fortalecimento institucional. E entre no nosso site unidestinos.com.br, lá vai ter todos os destinos que são associados, os CVBs. Fortaleçam as entidades de vocês nesse momento de crise, porque é o que pode ajudar a superar a crise e contar com o mercado aquecido assim que passar a pandemia. Pois é, então nós temos essa relação, né, de empresas com Cadastur, nós temos esses espaços para a realização dos eventos, nós temos que fazer um diagnóstico, mapear, na verdade, quem somos, né, o que nós estamos atuando e nos fortalecer cada vez mais. E acho que a gente poderia também pensar, nós gostaríamos muito de receber a parte de qualificação também, de capacitação também para a nossa área. Né? Se a gente puder criar alguma coisa nesse sentido, acho que vai ser muito importante. Para quem já atua e para quem que é apaixonado pela área de eventos. Eu sou assim, uma apaixonada também pela área, realmente não ia trabalho. Para mim, fazer um evento, realizar um evento é uma paixão. A gente começa daquele início, né, imaginando, sonhando, e acontece sempre. Então, a gente tem vários eventos, e a ABBtour, ela vem com esse forte viés, né, de realização desse CBTour, e que temos também um fórum, também muito importante de saber, Fábio, nós temos um fórum de cursos superiores, com professores, com doutores, e eles estão exatamente atuando dessa forma, né? Dentro do nosso evento do CBTours, nós temos um viés do técnico científico, apresentação de trabalhos, e isso aí vem, assim, dando totalmente um diferencial. Nós temos que buscar esses projetos, né? Não deixar engavetados esses TCCs, esses projetos todos, porque tem muita coisa boa, muita coisa para boa. Sim, com certeza. Nós queremos inovar. E são esses profissionais que trazem
esses conteúdos para nós. Ah, ótimo, conte com a gente. Então tá, nós queremos aqui, tem mais alguma pergunta, alguma... Não, acho que nós vamos finalizar, então, te agradecendo muito aos teus, né, aos teus colegas também do São Paulo Convention Visitors Bureau, da Unidestinos, e que nós aqui nos damos as mãos, né? Nós queremos exatamente entrelaçar esses nossos interesses para que a gente possa crescer junto. Com E muito certeza, juntos somos mais fortes. obrigada pela sua colaboração, tá? E Eu que agradecemos. agradeço. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. Até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau, tchau, pessoal.